Existe uma generalização de que medicina é sacerdócio, de que o médico não pode cobrar, que o médico tem que atender de graça, que o médico tem que receber todas as críticas e ficar calado. E eu não acredito nisso. O que eu acredito é que existe espaço para o médico ter o seu consultório, atender as pessoas que podem pagar, porque nem todo mundo vai poder pagar, e existe espaço para o médico que quer fazer caridade, que quer fazer filantropia, seja no consultório, seja fora do consultório, seja através do seu marketing, seja através de uma ONG, seja através de um projeto social, entendeu? Então, assim, agora o que não dá é pra gente generalizar que o médico, ele não pode cobrar, que isso é errado, que isso é feio. Onde é que tá escrito isso? Aí, quem não é médico fala isso. Ah, e o juramento? Não tá nada disso no juramento. Existe, inclusive, relatos de que Hipócrates, a quem atribui-se o juramento hipocrático, o pai da medicina considerado, há relatos de que ele cobrava pelo seu serviço. E cobrava bem. E era extremamente requisitado. Por quê? Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas pagam felizes quando elas são bem atendidas, quando elas têm seus problemas resolvidos. Será que vender na medicina é certo? É ético? Isso não fere os princípios da ética médica? E para responder essa pergunta, para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje, eu fui pesquisar o que significa ética, o que significa ética médica, o que significa vender, e eu vou trazer aqui esses conceitos e a gente vai começar a nossa discussão hoje em cima desses conceitos, tá? Então, no dicionário, ética médica é o conjunto de regras e preceitos, seja de um indivíduo, seja de um grupo social ou de uma sociedade. E a ética médica é exatamente o conjunto de regras e preceitos da classe médica. E quando a gente vai aprofundar em quais são esses preceitos, né, quais são esses princípios morais e éticos, a gente encontra 4 principais. Vê se vocês lembram aí. Vocês lembram quais são os princípios éticos da medicina? Vamos lá. Primeiro, autonomia. Então, autonomia tanto para médico quanto para paciente. Segundo, sigilo médico. Uma das coisas que, se a gente não ficar atento, se a gente não vigiar, principalmente com o advento das redes sociais, da internet, a gente acaba incorrendo, né, no risco de, enfim, de ferir esse preceito ético, sigilo médico. Lembrar que o nosso paciente, isso sim é sagrado, né? A confidencialidade, né, da relação médico-paciente. Então, mesmo que o paciente autorize, mesmo que ele diga, não, doutora, pode postar, pode fazer, pode acontecer, não façam isso. Tenham isso como algo sagrado, tá? Tenham isso como algo sagrado, o sigilo médico-paciente, tá? Então, primeiro, autonomia, segundo, sigilo médico, terceiro, princípio da beneficência. Tudo que o médico deve fazer para o paciente tem que ter o foco, resgatando aqui o que eu falei anteriormente, o foco em beneficiar o paciente. Se você não souber o que fazer para beneficiar, melhor não fazer nada. Que aí entra no 4º princípio, que é da não maleficência. E aí, quando a gente vai dar uma olhada no Código de Ética Médica, por exemplo, quando a gente vai ler sobre a beneficência, né, que é um dos princípios, lá, pessoal, lá está muito claro. Está muito claro o seguinte: o médico, ele deve sempre colocar o seu conhecimento, a sua técnica, em prol do bem, dos benefícios para o paciente. Isso, inclusive, tem a ver com as condições de trabalho. Né? Se não tiver condição de trabalho adequada, o médico, ele entenda que isso pode prejudicar o paciente, o ideal é que ele não se submeta àquilo. Por isso também está lá no Código de Ética Médica. Se você está fazendo algo em benefício do paciente e que vai ajudá-lo, você pode e deve ser bem remunerado por isso, tá? Então tá muito claro isso lá no Código de Ética Médica, tá bom? Então, muita gente acha que a medicina não é mercadoria, a medicina não é comércio. E verdade, medicina não é comércio. A medicina é uma profissão nobre, linda, maravilhosa, que requer das pessoas que a exercem essa nobreza, inclusive de se valorizar, de valorizar a profissão. Então, quando você se submete a condições de trabalho insalubre, quando você se submete a receber menos do que seu trabalho vale, você está ferindo esse princípio ético, porque você está se afastando do que esses princípios recomendam, do que o próprio Código de Ética recomenda que a gente faça. Isso tem a ver também com o primeiro princípio da autonomia. A gente tem perdido cada vez mais a nossa autonomia. Por exemplo, quem nunca passou por uma situação de indicar um tratamento e, dependendo do local, não ter as condições para aquele tratamento ser feito? Ou, se for, por exemplo, o plano de saúde não autorizar, no SUS não ter as condições, em determinado hospital aquilo não fazer parte do protocolo, e o médico fica como? Amarrado, com as mãos atadas. Pode ter feito doutorado em Harvard, pode ter PhD no Johns Hopkins, quando ele estiver na prática, na vida real,
se ele não tiver as condições e se ele não tiver autonomia, a liberdade, ele não vai conseguir ajudar o paciente. Então, é por isso que a gente não fala que é o melhor, que é o único, a gente só traz uma visão que talvez você não estivesse enxergando ainda, que é o seguinte: autonomia de verdade, né, liberdade de verdade, ou infelizmente, né, eu poderia falar felizmente, mas a verdade é que infelizmente você consegue no atendimento particular. O ideal era que isso fosse possível em todos os locais, mas salvo raras exceções, infelizmente, na maioria dos locais, o médico tem cada vez mais perdido a autonomia, tem perdido cada vez mais essa possibilidade de fazer o melhor pelo seu paciente. Bem, dito isso, a gente já falou de ética e ética médica, né? E eu trouxe alguns exemplos aqui baseado nesses princípios. E o que significa vender? Vender, do dicionário, fui procurar no dicionário também. Olha só o que eu encontrei. De acordo com um dos dicionários lá, que eu pesquisei, o que significa vender? Fazer comércio, negociar e, pasmem, prostituir-se. Isso é que está lá no dicionário em relação a vender. Então, quando eu li isso, eu pensei, minha nossa, é por isso que existe uma visão deturpada do que significa vender. E é por isso que ninguém quer ser vendedor. Né? As pessoas têm medo de ser taxado de vendedor. Ah, tá querendo me vender. Tipo, é como se fosse vender, é como se fosse botar uma arma. Ei, passa o dinheiro. É como se fosse assaltar. Ou pior, eu não sei se existe uma coisa pior que a outra, mas enfim. Ou prostituir-se. E, na verdade, eu quero trazer duas visões aqui diferentes sobre o que significa vender, tá? A primeira visão é desse livro aqui, ó, que eu recomendo demais. Vender é Humano, tá? Do Daniel Pink. A surpreendente verdade sobre a arte da persuasão. Então, o que esse autor ele traz sobre vendas? O que ele defende que é vendas? Primeiro, ele fala que vender é da natureza humana, que a gente está vendendo a todo santo momento. A todo momento a gente está vendendo. Por exemplo, nesse momento aqui eu estou vendendo para vocês. Apesar de não estar oferecendo um produto, um serviço, eu estou vendendo. Eu estou vendendo o quê? Uma visão diferente sobre o que significa vendas. Quando eu convenço, por exemplo, a minha filha a fazer uma leitura e a não assistir TV, assistir desenho, eu estou fazendo uma venda. Eu estou convencendo ela de algo. Então, assim, vender é da natureza humana. E o livro traz estudos científicos que comprovam isso. Então, não é só balela, é baseado em ciência, em técnica. Então, assim, como médico, inclusive, vou até separei um trecho do livro que ele fala exatamente sobre isso, sobre serviços de educação e de saúde. Ele fala assim, ó, a medicina envolve muita técnica de venda, entre aspas, tá? Palavras do livro. A medicina envolve muita técnica de venda. Tenho que convencer as pessoas a fazerem coisas bastante desagradáveis. Quem aí tem que convencer todos os dias os pacientes a fazerem coisas desagradáveis? Todo dia, não é isso, pessoal? Todo dia, principalmente quem trabalha com doente crônico, quem trabalha com o próprio procedimento é um incômodo para o paciente, né? É algo desagradável e a gente tem que convencer eles a fazer isso em prol da sua saúde, em prol da sua melhora, em prol da sua qualidade de vida. Isso é venda. Independente de você estar vendendo, você oferecer uma cirurgia no final da consulta ou oferecer, enfim, qualquer coisa que seja comercial, mas se você somente fizer uma orientação, isso é uma venda. Então, no final da consulta, se o seu paciente precisa, por exemplo, se vai beneficiá-lo fazer atividade física, é importante que você saiba vender isso para ele. Você aprenda a forma mais, digamos assim, mais assertiva, mais efetiva de vender isso para ele. Os estudos, quando a gente vai analisar os estudos do ponto de vista da adesão à terapia, são baixíssimos. Significa que a gente está perdendo. Quando o médico ele se afasta desse estereótipo de vendedor, ele se afasta de aumentar as adesões às terapias. E com isso, os pacientes perdem e os médicos perdem também. Porque o paciente que não adere à recomendação é um paciente que não vai ter sucesso no tratamento e dificilmente ele vai voltar. E, inclusive, ele vai associar isso a você. Ele pode associar isso a você. Ele pode pensar assim, não melhorei porque é o doutor, porque a doutora não é boa o suficiente. Porque ela passou um remédio e eu não melhorei. E aí você perde o paciente, você perde a oportunidade de ajudar.